Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler, na verdade, hoje, dois textos, um tirado do livro dos Salmos e o outro tirado do Evangelho de Mateus. Primeiro, Salmo 105, do versículo 40 ao 42. Salmo 105, versículo do 40 ao 42, diz assim: Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Amém? Amém. Vamos para Mateus capítulo 6 e vamos ler o versículo 34, que diz assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque dia a dia, Senhor, o Senhor nos conduz em triunfo. E as nossas vitórias, Senhor, são muito maiores sobre as nossas próprias inclinações do que as vitórias externas, aquelas coisas que acontecem, aquelas situações que nos cercam, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é o nosso refúgio, como foi lido há pouco, o Senhor é a nossa fortaleza, é o consolo presente no meio das nossas tribulações. Eu te louvo por isso, Senhor, eu te agradeço de um modo muito especial no dia de hoje, e te peço que o Senhor venha ministrar essa palavra de um modo vivo ao nosso coração, e que não saiamos daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesses dias eu tenho pensado muito acerca deste assunto. O apóstolo Paulo, ele diz, falando numa das suas epístolas, que a nossa suficiência, ela vem de Deus. E quando nós tentamos buscar essa suficiência, essa coisa das nossas faltas, a gente tenta preencher isso com pessoas, a gente se frustra. A gente se frustra, a gente se entristece, a gente se angustia em espírito e tal. Mas o Senhor é aquele que é o supridor das nossas necessidades. Eu estou falando de necessidade, não estou falando de desejos fugazes, de coisas efêmeras, não, estou falando de necessidades reais. O Senhor é o nosso supridor. E eu queria, com a mensagem de hoje, trazer um grande convite à congregação, que nós possamos aprender com o Espírito de Deus a viver na suficiência do Senhor. Hoje eu falei com a querida irmã, conversamos muito, e ela muito angustiada por conta das lutas e das demandas da vida. E ela dizia: eu não entendo por que eu estou nesta situação, eu não entendo por que eu estou vivendo esta situação específica. Eu disse: já parou para pensar que o Senhor está requerendo de você uma dependência dEle? Enquanto nós não aprendermos essa dependência do Deus vivo, nós não chegaremos em lugar nenhum. E muitas vezes nós somos conduzidos pelo Senhor de uma maneira que nós não estamos entendendo. Não estou entendendo isso, Senhor. Por que eu estou vivendo assim? Porque eu estou passando por essa situação. Talvez a grande coisa que nós possamos prestar atenção é a mudança da pergunta. O que é que o Senhor quer me ensinar com esta situação? Experimente mudar a pergunta.
talvez a resposta venha com mais facilidade. O salmista, no texto que nós lemos, ele evoca, ele traz à memória os feitos de Deus do passado, durante a travessia do povo de Deus do Egito rumo à terra prometida. E aquela travessia, na verdade, era um tipo daquela que nós estamos empreendendo nesta terra rumo à pátria celestial. Tudo será devidamente providenciado. Nada do que realmente necessitarmos nos faltará. Sabe por quê? Porque quem nos conduz é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, diz o salmista. E ele diz isso experiencialmente, ele sabe em quem crê. E ele sabe que à medida que anda, ele vai sendo conduzido, ele vai sendo pastoreado pelo Supremo Pastor. No Sermão do Monte, também, o Senhor adverte seus ouvintes a não se preocupar com o futuro. Quanta energia gasta, quanta angústia nós vivemos pelo sofrimento do dia de amanhã. Misericórdia, para com isso. Amém. E o Senhor diz, basta ao dia o seu próprio mal. E a primeira coisa que eu queria fazer hoje era, primeiro, convidá-los a olharmos algumas verdades, pelo menos 3 verdades aqui, trazidas pelo texto, pelos 2 textos. Eu gosto muito de juntar esses 2 textos da palavra, porque a palavra explica a palavra, coisas espirituais são discernidas espiritualmente e são explicadas também espiritualmente. A primeira verdade que nós podemos tirar de ambos os textos, em meio às angústias que nos assaltam hoje, é lembrar das provisões do Senhor no passado. O mesmo Deus que operou no passado, opera hoje. E eu não estou falando da prosperidade rasa, pregada e apregoada nos nossos dias. Não. Eu gosto sempre de dizer que eu estou falando de interioridade. As nossas batalhas maiores, mais intensas, são batalhas enfrentadas interiormente. Então, o salmista diz assim: pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. O Senhor é especialista em fazer caminhos no ermo. O Senhor é especialista em trazer rios no deserto. E a gente precisa aprender a confiar no sobrenatural de Deus. Aprendamos isso em nome de Jesus. Ontem os meninos terminaram a reunião de estudo bíblico e eu nunca ligo a televisão para não ter raiva. E aí liguei, porque eu estava querendo ter raiva. Todo dia é dia de ter raiva e você não se lembra, como diz o sujeito do Alto da Compadecida. E aí liguei, tinha um camarada pregando sobre a grande virada da mesa. E eu procurei espremer para ver se eu tirava 10 gramas de doutrina e não achei. E teve um determinado momento que ele virou a mesa assim, literalmente, para a gente virar a mesa na nossa vida. Eu digo, meu Deus do céu, um horário caro de TV, um momento que esse homem podia estar trazendo uma mensagem de edificação. Quantas pessoas estão aqui 10 horas da noite, ávidas por uma palavra que traga consolo, que traga renovo, que traga restauração para vidas? Quantos solitários, quantas pessoas estão aí necessitadas da visitação da palavra de Deus, de uma ação soberana do Espírito de Deus, e encontram uma coisa dessa? Eu tenho misericórdia, Senhor, misericórdia. Então, meus amados, leiam a palavra. A palavra foi pregada hoje. Essa palavra que vocês estão ouvindo, vão para casa, peguem os textos, leiam outra vez, peçam que o Espírito de Deus esteja revelando a vocês
a palavra que foi ministrada, Senhor, aquela palavra veio do trono, ou aquela palavra veio simplesmente dos lábios emocionais daquela mulher de Deus. Não, busque a presença de Deus. Eu tenho certeza que ao chegar em casa o Senhor falará muito mais pessoalmente com você, em nome de Jesus. A segunda verdade que o texto me traz hoje, nós estamos, para os irmãos que chegaram agora, nós estamos meditando no Salmo 105, dos versículos 40 a 42, e Mateus 6, 34. Então a segunda verdade aqui é que Deus não esquece a sua aliança com o seu povo. Apesar de nós, apesar das nossas infidelidades, o Senhor é um Deus fiel. E o Senhor, Ele fez rios no ermo. E o versículo 42 diz: pois Ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Amém? Então, amados, o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus de alianças. Confiemos. Se a gente consegue confiar em pessoas humanas, falhas, imperfeitas, por que nós não confiamos no nosso Deus Todo-Poderoso, que não falha nunca e jamais falhará? A terceira coisa, a terceira verdade que esses textos nos levam a meditar é atentar para a advertência de não sofrer de véspera. Por que sofremos tanto de véspera? Porque chamamos para o hoje aquilo que não aconteceu e pode nem acontecer. E aí Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. E eu pensei muito nesses textos, pensei muito nesses versículos, pensei muito nos dias que eu própria tenho vivido, e na conversa com aquela amada irmã pela manhã. E eu pedindo ao Senhor: Senhor, do jeito que o Senhor tem trazido essas coisas ao meu coração de um modo tão vivo, que o Senhor visite a interioridade de quantos estão atravessando um momento assim, um momento de angústia, um momento de dúvida, um momento de desespero, um momento de dor. E eu queria convidá-los a gente refletir um pouco sobre este assunto, ou estes assuntos, que vez por outra nos assaltam. Em primeiro lugar, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Amém? E Ele fala, como eu disse antes, experiencialmente, não apenas de ouvir falar. Quando olhamos para o passado, no meio das nossas agonias presentes, nos confrontamos com as verdades eternas vivenciadas por muitos servos do Senhor do passado. Por que essas coisas foram registradas muitas vezes com tanto detalhe ali na Bíblia Sagrada? Para que nós possamos ser instruídos e edificados, né? Então, eu gosto muito de anotar respostas de oração. As pessoas gostam de anotar pedido, eu gosto de anotar resposta. Porque nas horas de agonia a gente recorre a esses cadernos de oração, recorre a esses registros feitos lá atrás. Meu Deus, que nesse momento aqui eu estava passando por um vale tão árido, por um vale tão escuro, tão estreito, e ali o Senhor veio e me socorreu. Então é interessante a gente usar dessas estratégias para que nós próprios possamos ser edificados pelo Senhor nessas horas de agonias. Então o Senhor, além de todos os seus infinitos atributos, Ele é também o nosso provedor. Ele é o Senhor de toda suficiência e Senhor da aliança feita com os seus servos do passado. E essa aliança alcançará toda a posteridade espiritual. Creiamos nisso, confiemos nisso. Eu gosto muito de repetir uma frase que me parece que é atribuída a John Piper, que diz o seguinte: cristãos fracos não resistirão aos dias vindouros. Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né?
Então, essa força não vem de nós, essa força vem de Deus. A nossa suficiência, ela vem de Deus. Passaremos por dificuldades, passaremos por aflições. No mundo passares por aflições, mas tendo bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. Quantas dores, quantas agonias. E às vezes eu vejo umas besteiras publicadas, por exemplo, olha, quem acredita que Deus vai tirar toda a aflição que você está passando, digite amém. Seu amém não vai adiantar nada ali, porque se você tiver de passar por aflição, você vai passar, e Ele vai passar junto com você, e nós seremos vivificados em nome de Jesus. Segundo lugar, diz o salmista, eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Isso é o salmista no Salmo 119, versículo 162. O salmista se alegra nas promessas do Senhor como alguém que encontra grandes despojos. Então veja só, dia a dia somos enriquecidos com aquilo que nos é revelado pela santa e gloriosa palavra de Deus. Porque cremos que as promessas do Senhor se cumprirão, porque quem fez a promessa é fiel. Hoje eu tive uma grata alegria. Eu recebi uma mensagem de uma das netas do pastor Malta, a neta mais velha do pastor Malta. Ela está nos Estados Unidos e a gente tem trocado mensagens bíblicas. E tem havido um evangelismo à distância, e ela dizendo hoje que tem recebido as mensagens do bom dia, das meditações pela manhã, e curiosamente, os olhos espirituais começaram a ser abertos, e ela começou a compreender aquilo que é ministrado pela palavra de Deus. Eu disse, glória a Deus, louvado seja Deus, grande notícia, né? Então, quando alguém compreende a palavra, quando alguém recebe a palavra e começa a aplicar essa palavra em seu coração. Então, aquietemo-nos o nosso coração, o nosso espírito, porque o Senhor, Ele é aquele que cumpre as suas promessas. Amém? Amém. Então, veja só. Tem um ditado que diz assim, quem vive de promessa é santo. Nada pode se aplicar mais a um cristão do que esse ditado. Então, esperar pelas promessas de Deus demanda perseverança constante. Os que são da fé esperam pela promessa, pois confiam na aliança. Terceiro lugar, não quero, mais uma vez repito, não quero falar da prosperidade rasa pregoada em nossos dias, da virada de mesa, do dinheiro que vai chegar. Não é disso que eu quero falar, não quero. Mas eu quero falar da suficiência providenciada pelo Senhor em tudo que verdadeiramente necessitarmos para a travessia por esta terra. Por que então nos desesperamos tanto? Inquietamos-nos tanto com o amanhã, antecipando angústias por algo que não está acontecendo e talvez nem aconteça. A gente começa a dar ideia ao cão. Eu acho muito interessante isso. Sofremos por antecipação, adoecemos de véspera. Que coisa mais enlouquecedora. E o interessante é que, por conhecer o nosso coração medroso e atribulado, o Senhor providencia pelo menos 366 vezes a advertência, não temas. E essa advertência é sempre acompanhada de uma palavra de consolação, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. O Senhor está sempre preocupado em dizer a cada um de nós, não tema, não tema, não tema. O Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Espere pelo Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração e você vai ver a glória de Deus descer de uma maneira profusa em cada um de nós, em nome de Jesus. Descobrimos aqui que a preocupação ela é filha do medo. Por quê? Por que nos preocupamos? Porque tememos. Por que nos inquietamos tanto? Porque não confiamos verdadeiramente que aquele que fez a promessa e que não pode falhar, aquele vai cumprir aquilo que prometeu a cada um de nós, em nome de Jesus.
Em quarto e último lugar, eu queria repetir outra coisa: nada nos faltará, pelo menos nada do que realmente necessitarmos para completar a travessia. Repetindo, tem uma missionária querida que ela diz assim: nada nos faltará, nem tribulação. Se essa tribulação fizer parte do plano de Deus, da estratégia de Deus para nos ensinar algo. Vocês não acharam bom essa parte não, mas não posso fazer nada. Então nós poderíamos viver uma vida abundante, aquela prometida pelo Senhor. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É outro versículo que é extremamente mal interpretado da Bíblia Sagrada. Todo mundo acha que essa vida abundante é uma conta-gota recheada. Quantos servos de Deus eu tive o privilégio de conhecer, que perderam tudo, mas tinham vida abundante, cheios de fé, cheios de graça. Pessoas que eram extremamente pródigas em anunciar a palavra de Deus, e tinham perdido tudo do ponto de vista humano, tinham sofrido perdas irreparáveis do ponto de vista humano, como aqueles heróis da fé do capítulo 11 da Epístola Geral dos Hebreus. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Nós estamos olhando, pouco antes do culto nós conversávamos com alguns irmãos, falando a respeito do amor que tem esfriado dos corações, como um grande sinal da vinda iminente do Senhor. E eu tenho pensado muito acerca daqueles que têm esfriado na fé, por conta de pregações completamente equivocadas, de pessoas até sinceramente equivocadas, que tem trazido para essas pessoas a ideia de que todo crente tem que ser rico, todo crente tem que ter saúde perfeita. De jeito nenhum. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o homem que, segundo alguns autores, sofria de uma oftalmia crônica, e as últimas epístolas já não foram escritas por ele pessoalmente, ele usava alguém que o secretariasse, né? As constantes dores no estômago de Timóteo e outros servos de Deus do passado que nunca foram curados. Por quê? Porque eles estavam em pecado? Não. Porque a graça do Senhor nos basta. E nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Então, por que não desfrutamos dessa promessa gloriosa? Por causa da ação nefasta e mentirosa do velho ladrão e homicida que nos persegue desde tempos ancestrais. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Veio roubar a fé confiante, veio matar a esperança perseverante, veio destruir em nosso coração a capacidade de enxergar a glória de Deus nas situações. O grande desafio para nós é enxergar a glória de Deus através do véu denso das dificuldades. Tem momentos que a gente para, cobre a cabeça e diz: Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Ajuda-me a te enxergar no meio desse véu denso, no meio desse nevoeiro. Eu não estou enxergando nada, mas eu sei que o Senhor está aqui. Porque nós tendemos a dizer: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou só. Não, Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é promessa de Deus. Agarre-se à promessa, creia na promessa, confie na promessa, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Amém? Amém. Então, amados, eu acho que é tempo de acordar para esta realidade, tempo de abraçar a promessa gloriosa de uma vida interior abundante, tempo de dar um basta em tanta morte, em tanto roubo e em tanta destruição em nossa vida. O Senhor quer que desfrutemos com alegria da sua abundância. A nossa suficiência vem de Deus. Não espere de pessoas, porque você vai se decepcionar. Espere no Senhor,
que fez os céus e a terra. O que é que nós aprendemos aqui nessa breve meditação? Primeiro, aprendemos a olhar para o passado, não numa perspectiva saudosista, mas para evocar os grandes feitos de Deus do passado. Ele agiu, Ele age e Ele agirá. Amém? Amém. Segundo lugar, confiemos e nos aquietemos, porque Deus não esquece a sua promessa com seu povo escolhido. E aquilo que for necessário para a sua caminhada, Ele vai fazer. Não tenha dúvida. Terceiro lugar, nada nos faltará daquilo que realmente necessitarmos para completar a jornada nesta terra. Nada. E tudo faz parte de um grande aprendizado. Quando nós começamos a olhar para as situações nesta perspectiva, as coisas mudam de figura. E em último lugar, busquemos a vida abundante que o Senhor prometeu. Ele está falando de interioridade. Não nos aquietemos. Deixemos de aperreio. Deixe de aperreio. Papai está trabalhando. O Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Aprendamos a viver na suficiência de Deus. Amém? Amém. Vamos orar.